Aleluia. Meus irmãos, a paz do Senhor. Boa noite. Que Deus abençoe todos vocês. Mais uma noite de oração. Mais um dia de oração. E como deu certo essa oração, irmãos. Queremos louvar a Deus pela vida dos nossos jovens, né? Temos uma boa representatividade dos jovens aqui. Temos adolescentes, né? Os senhores, as senhoras, casais, solteiros, que coisa, liderança, porque assim que o pastor também quer que os nossos líderes estejam aqui conosco, toda a nossa liderança e boa parte dela, boa parte mesmo, tem estado presente durante esta semana, na nossa semana de oração. Como eu disse, como deu certo essa semana, né, irmãos? Para a glória do Senhor. Queridos, estamos nossa semana de oração e também dentro do nosso calendário anual, também comemorando a semana da Reforma Protestante. Não podemos deixar morrer, até porque não se pode patentear a Reforma Protestante. Ninguém pode pegar essa reforma, colocar dentro de uma caixinha de fósforo e dizer, ela é minha, ela é nossa, ela é de um determinado grupo. Não, todos nós somos reformadores. Todos nós estamos no contexto, fazendo parte do contexto da reforma. A igreja que havia se desviado completamente a partir do ano 325, essa igreja ela volta através de uma grande reforma que não se deu início, né? Não se deu início no século XVI. É bom que se diga isso. Homens e mulheres foram mortos antes da reforma protestante desencadeada por Martinho Lutero. Líderes como John Wycliffe foi morto, né? Foi morto na fogueira, como Jerônimo de Savonarola, que nós falamos aqui, que também foi condenado à morte por traduzir, né, por traduzir a Bíblia. Todos aqueles que se levantaram contra a reforma foram mortos, até que ela foi desencadeada de fato e de direito em 1517. Deus tira lá de dentro um monge, um líder, né, que fazia parte da cúpula sacerdotal, com 23 anos de idade, um homem que descobre o verdadeiro sentido do Evangelho, quando começa a ler Romanos, quando lê a carta aos Efésios, e daí surge, irmãos, só nesse contexto surge também os 5 pilares da reforma. Por esses 5 pilares eles deveriam seguir e transmitir também para todos os homens e mulheres cristãos na face da terra os 5 pilares, chamado no latim as 5 solas. Sola Scriptura, nós vimos sola fide, e hoje vamos ver sola gratia, somente a graça. Eu queria que você abrisse no texto que Martinho Lutero abriu, quando descobriu que era pela graça, somente pela graça, e não pelas obras, e não pelas indulgências, mas somente pela graça que o homem era salvo. Martinho Lutero abre a sua Bíblia em Efésios, capítulo 2, o verso 8, do 8 ao 10. Efésios 2, do 8 ao 10. Assim mesmo, varão, assim mesmo. Nós estamos juntos. Porque pela graça sois salvos
por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Primeiro eu quero que você entenda que existe linhas e linhas de entendimento com relação à salvação pela graça. As duas maiores linhas de entendimento é um grupo que entende que essa salvação é pela graça, mas ela é apenas para um grupo e não para todos os homens. E existe outra linha, que é essa que o pastor prega aqui e crê, que é pela graça, mas alcança todos os homens. Simples, por entender como Martinho Lutero entendeu. Martinho Lutero entendeu que a salvação era pela graça, lendo um texto, sim ou não? Diga amém. Lendo Efésios 2:8. Eu entendo que essa graça alcança todos os homens, porque João 3,16, o próprio gracioso falou. Porque Deus ama o mundo de tal maneira, essa tal maneira tem tudo a ver com entregar seu filho. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que presenteou. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então tem várias correntes, mas essas duas são as mais difundidas em todo o mundo. O pastor Jonas fica com essa segunda, por entender que a cruz foi levantada, e quem foi levantado nele foi levantado para que todo aquele que olhar para ele fosse salvo. Simplesmente pelo fato de que ele vai dizer, assim como Moisés levantou a serpente no deserto, importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Dito isso, nós vamos ver Efésios 2:8 novamente e ler com bastante atenção o versículo 8. Porque pela graça sois salvos, por meio da... Primeiro, você tem que crer. Você tem que crer. É por isso que nem todos vão, porque se não crerem, não vão. Quem não crê já está condenado, não será. E é importante que você entenda que nesse texto que eu acabei de citar, Jesus disse que quem crê será salvo. Ele está indicando lá na frente, será salvo. Mas quem não crê já está condenado. Ele já está indicando hoje que o homem que não crê em Jesus já está condenado. O apóstolo Paulo, irmãos, escreve esta carta aos Efésios, a igreja em Éfeso, para lembrar da grande verdade do Evangelho. Qual é a grande verdade do Evangelho? É que a salvação é um presente de Deus. Diga, a salvação é um presente de Deus. É um dom gratuito de Deus, recebida pela fé. Pela fé, irmãos, e não conquistada por méritos. Faça o que fizer, você não vai conquistar a sua salvação pelo seu mérito. Você nunca vai conquistar a sua salvação. A salvação é um presente de Deus. É o dom dado pelo Senhor. E essa graça, apesar de ser um presente dado por Deus, não é um bilhete, não é uma permissão para o homem pecar e viver debaixo do pecado. Mas a graça do Senhor chama todos os homens a uma vida de transformação. Não é porque é pela graça que eu vou viver pecando.
O homem que recebe o Senhor através da sua fé, que recebe de graça esse favor de Deus fazendo a cada um de nós, ele precisa entender que quando ele recebe, ele está também sendo chamado a uma vida de transformação. Não tem transformação, não tem graça, irmão. É mentira do diabo. Eu sou salvo sem transformação? É mentira. Satanás está te enganando. Satanás está enganando quem está dentro da igreja, dizendo que tem salvação pela graça e não tem transformação. Quem tem graça, tem transformação. É por isso que o Senhor te chamou. É por isso que o Senhor, Ele chama você para uma vida de transformação. Se não tiver transformação, seja bem-vindo à turma daquele que apenas está dentro de uma igreja, mas o dono da igreja não está nele. É duro ouvir isso, irmãos, mas é porque esta mensagem, ela acaba nos constrangendo mesmo. Deus tem ministrado ao meu coração ultimamente: constranja esse povo. Ultimamente, Deus tem falado. Eu escuto, irmãos, com o coração. A pastora sempre diz, né? Ela é tida como bruxa, né? E eu como bonzinho aqui na igreja, né? Porque eu passo muita mão na cabeça do povo, né? Mas ultimamente Deus tem ministrado: ei, constranja esse povo. E como é que se constrange, irmão? Com a palavra. E Deus já está constrangendo alguém aqui, que pensa que vir à igreja, ser amigo do pastor, ter um cargo na igreja, ser pregador, ser cantor. Ei, pastor Eliezer, tem gente já se constrangendo aqui, que pensa que ser diácono, diaconisa, que pensa que, porque é da mídia, vai morar no céu. Vai não, viu? Ele não vai não. Como já dizia o menino lá de Catindê, vai não, viu? Ele não vai não, viu, Bruzinho? Ele não vai não, viu? Vai não! Porque essa graça não é um passaporte, não é um bilhete para nos autorizar a viver uma vida de pecado. Por isso que você precisa compreender verdadeiramente o significado da graça. Presente merecido. É Deus te dando algo sem você merecer. Eu lembro, quando eu era menino pequeno, lá na vila, que era carinhosamente chamado de Pelota, carinhosamente, minha mãe dizia: quer assistir os Trapalhões? Tem que fazer por merecer. Porque da nossa época, assim, da minha época, de Delmira, esse povo assim, lá na nossa época, eram os Trapalhões. A gente dava risadas com os Trapalhões, né? Não tinha palavrão, não tinha certas malícias que a gente vê hoje, não tinha essas coisas horrorosas que a gente vê nesses humoristas. Eram os Trapalhões, eu era fixado nos Trapalhões. Aí a mãe dizia: quer, vai ter que se comportar. Eu passava uma semana todo dia me comportando, agora era uma luta. Quando chegava no domingo eu aprontava. Vai não, viu? Você aprontou. Então, irmão, preste atenção. Esta graça aqui é um presente merecido. Minha mãe não me dava se eu não merecesse, se eu não fizesse por onde. Mas Deus, Senhor, fazer por onde. Por isso não é por mérito. Envia Jesus. Envia Jesus para morrer no nosso lugar. Envia Jesus para dar a sua vida. Por isso, pela graça sois salvos. A palavra graça vem do grego charis ou caris, que significa, como eu já falei, favor imerecido. Deus toma a iniciativa. Irmãos, essa graça foi assim: Deus tomou a iniciativa, enviou o seu Filho como presente para a humanidade que não merecia, porque todos nós estávamos mortos nos nossos delitos e nos nossos pecados. Romanos capítulo 5, versículo 8, frisa bem o que eu estou citando. Mas Deus, olha a prova de amor, olha a prova de amor. Olha,
Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Deus provou mas Deus prova o seu amor para conosco. A prova do amor de Deus, melhor dizendo, do seu amor para conosco, foi enviar seu Filho. E eu quero que você entenda aqui que há uma responsabilidade minha ensinar para você, porque sola gratia é dos 5 pilares, talvez o que gere mais divergência nos altares por todo o mundo. Então eu tenho a obrigação de ser minucioso em alguns pontos, para que você entenda. Deus provou o seu amor para conosco quando Ele envia Jesus para morrer em nosso lugar. E nós que nos dizemos, comportamos, ou melhor, saímos por aí até batendo sino, tocando trombeta, porque eu sou cristão, porque eu sou santo. E muitas vezes, na hora de perdoar, nós temos dificuldades. Na hora de perdoar quem nos ofende, na hora de perdoar quem quer passar por cima de nós, na hora de perdoar quem nos amaldiçoa, na hora de perdoar, nós temos dificuldade. E o texto diz que Ele provou, Deus provou, e Deus não quer que você prove nada. Deus não quer que você prove nada para Ele, até porque antes de você fazer, Ele já sabe. Até porque antes de você falar, desculpa aí, irmãos, mas era algo que precisava ser feito. Não tem esse costume, mas precisava ser feito. Ei, o que é graça, irmãos? O que é graça na verdade? Graça é o amor de Deus em ação. Diga, graça é o amor de Deus em ação. É o amor de Deus em ação. Presta atenção, irmão. Um devedor que não pode pagar a sua dívida, mas o credor decide perdoá-lo. Qual o nome disso? Graça. Eu jamais poderia pagar a minha dívida, por mais que eu fizesse. Uma das teses de Martinho Lutero, das 95 teses que ele afixou lá na porta principal da Basílica, uma das principais teses é que ele combateu essa questão. Como é que se a graça de Deus é quem me salva, como é que eu tenho que comprar a saída daqueles que estão no purgatório? Como é que eu vou comprar a saída daqueles que estão no purgatório e levá-los para o céu? Porque a igreja romana dizia: pague em ouro. Quantas pessoas vocês têm lá no purgatório? 3, então você vai pagar tanto em ouro. E essas pessoas vão deixar o purgatório. Olha só que heresia, olha só que barbaridade, olha só como era feita, irmãos, a venda de indulgência, a compra da salvação. Martinho Lutero se revolta, porque Martinho Lutero olha, ele estuda e ele lê. Quando ele lê a Bíblia, ele diz: ei, a salvação é pela graça, e é para todo aquele que crê. Quem crê será salvo. Aí Martinho Lutero: eita, é pela graça, e eu não preciso fazer nada para ser salvo, a não ser aceitar a graça, aceitar o gracioso. Aleluia. A fé, irmãos, e é pela fé, ele diz, é pela fé, porque a fé é o meio pela qual recebemos a graça. Sem fé não recebe graça, irmão. Sem fé é só desgraça. A fé não é a causa da salvação, mas é o canal por onde a salvação flui.
Deus oferece o presente e nós recebemos pela fé. É pela fé que eu recebo a graça. A fé bíblica é confiança total em Cristo. Não apenas acreditar que Ele existe, não apenas acreditar que Ele é gracioso, que foi um presente do Pai para nós, mas através da graça, quando se crê, passamos a depender dEle totalmente pela salvação, a depender dEle totalmente em toda e qualquer circunstância. Está dando certo? Louvado seja o nome do Senhor. Está dando errado? Louvado seja o nome do Senhor. Hoje, preste atenção, olhem bem para mim. Hoje foi o dia mais difícil que o pastor de vocês já enfrentou. Hoje, quando chegou a tardezinha, que eu recebi mais uma notícia, eu disse: já sei. Quando começa assim, é porque tem coisa grande vindo aí. Por isso vocês não vê o pastor de vocês reclamando, vocês não vê o pastor de vocês triste, vocês não vê o pastor de vocês murmurando, não vê. Por quê? Porque eu sei que nenhuma desgraça vai tomar o espaço da graça que habita em mim. Nenhuma desgraça, vou repetir, nenhuma desgraça tomará o lugar da graça que em ora habita em mim. Eu vou em frente. Aconteça o que acontecer. Se Ele fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus. Se Ele fizer, eu louvo. Se Ele não fizer, eu continuo louvando, porque a graça dEle me alcançou. Eu não estou só. Eu não sei se um dia eu vou sentir esse sentimento de desamparo, porque até hoje, desde o dia que eu me converti, que eu não consigo sentir. Quando eu aparentemente estou só, eu sinto a presença dEle em mim. Quando eu estou triste, sozinho, eu sinto Ele ali. Isso tem um nome: graça. Graça, irmãos. É por isso que nesta noite eu quero que você entenda, não como um arminiano falando, que alguns nem sabem o significado, mas falando sobre graça. Eu digo para vocês: a graça proveniente de Deus desperta o coração humano para crer. É Deus quem desperta o homem para crer. Mas escute, Deus chama o homem, mas o homem escolhe responder ou não. Por isso lá em Atos dos Apóstolos, quando Estevão estava sendo apedrejado, ele diz: homens infiéis, porque vocês ainda resistem à ação do Espírito, fazendo-lhe o que não convém fazer. Hoje, eu estou te trazendo uma palavra de vitória. Parece até exortação, mas é uma palavra de vitória. Esteja debaixo desta graça e se prepare para a explosão de bênção sobre a tua vida. Se prepare para ver livramento de Deus. Se prepare para, em meio à humilhação, ser exaltado. Se prepare para ver Deus te libertando desta enfermidade, desta angústia, deste mal que toma a tua vida. Se prepare. Ei, Deus chama, diga: Deus chama, e o homem responde. Ah, pastor, é por isso que eu amo essa Bíblia, eu amo essa palavra. É por isso que eu leio todos os dias. Não tem um dia que eu não me sente, aleluia, que eu não abra. Meu Deus do céu, está aqui. Olha a prova. Depois de estudar tantos anos, eu não trago um iPhone 17 no meu bolso, eu trago a caneta. De marcar, é um vício do pastor. Para onde eu vou é com minha Bíblia e com a caneta.
Aleluia, porque eu sou viciado nessa palavra. Aleluia, mesmo sabendo que eu não a cumpro como deveria. Pastor, o senhor está confessando o quê? Eu estou confessando o que a palavra diz. E por mais que a gente queira fazer, a gente não consegue. Por mais que a gente queira fazer aquilo que é bom, a gente não consegue, porque em nós opera o pecado. Mas a Bíblia ensina, esforça-te. A Bíblia ensina do Gênesis ao Apocalipse, esforça-te. Quando é que eu me esforço? Quando eu busco diariamente esta palavra. E quando eu busco diariamente esta palavra, eu não estou fazendo nada mais, nada menos do que cumpri-la. Porque o salmista vai dizer, feliz acima dos felizes, porque bem-aventurado é um termo que é assim, feliz acima daqueles que estão felizes, feliz ao extremo. Essa é a ideia de bem-aventurado. O mesmo termo que foi usado com Maria, a mãe de Jesus, pelo anjo, é usado também para aquele que é feliz ao extremo. Por que ele é feliz ao extremo? Porque o salmista disse no capítulo de número 1, ele é feliz ao extremo, porque ele medita na palavra dia e noite. Quando as coisas estiverem difíceis, deixa a graça te empurrar para frente. Eita glória. Quando você estiver dizendo não, deixa a graça dizer sim. Quando você estiver dizendo, eu não vou conseguir, deixa a graça dizer, deixa eu te ajudar, varoa, deixa eu te ajudar, varão. Ei, os pensamentos estão tomando de conta, é só pensamento ruim. Deixa a graça tirar o que não presta e colocar pensamentos do Espírito para a tua vida. É a única maneira de você usufruir dessa graça. Hebreus aqui comprova o que eu estou falando. A graça é Deus chamando e o homem respondendo. Isso é graça. Se o homem não responde, ele não tem graça. E se não há graça na vida do homem, há desgraça. E aí a religião, ela acaba sendo o que? Uma desgraça. Porque muitas vezes as pessoas são religiosas, muitas vezes elas têm o prazer de abrir a boca e dizer de qual religião elas são, mas não praticam, mas não buscam, não lutam. Porque a palavra de Deus fala para os graciosos, para aqueles que estão debaixo da graça. Mateus 24, versículo 12. Olha, Mateus 24, versículo 12, eu amo esse texto, porque ele tem todo um contexto. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Versículo 13 diz, mas aquele que perseverar até o fim será. Lembra que Jesus disse, quem não crê já está? Porque quem não crê não vai perseverar, irmão. Ele não crê. Ele só vai crer, aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Ele só vai crer quando ele sentir a graça, irmão. A graça que nós sentimos, a graça que nós recebemos, a graça que não é para os velhos, a graça que é para os novos, para os moços, para os mancebos, para as moças. A graça que não é para o só o bonzinho, aquele que nunca praticou, porque eu não faço isso, não faço aquilo. É por isso que eu acredito que a graça é para todos, do pior homem até Hitler. Deixa eu vir para aqui. Até Hitler tinha direito à graça. Até Hitler, Mussolini tinha direito à graça, mas resistiram. E você que está aqui hoje,
não deve resistir. Você tem que se jogar, você tem que se lançar no rio da vida, você tem que se banhar por todo. É por isso que o batismo, ele não é aspersão, ele é imersão, porque já é uma figura do banho que você vai tomar da graça. O batismo é você dizendo diante dos homens: ei, eu fui perdoado, aleluia. Eu agora estou num processo de transformação. E quando é que esse processo vai terminar, filhinho? Quando o céu se abrir. Quando o céu se abrir, aí esse processo vai terminar. Até lá, se contente em saber que você é pecador e que a única coisa que transformou você em um cristão genuíno foi a graça de Deus. Ei, esta graça que foi recebida por nós, ela gerou uma nova vida. E quando ela gera uma nova vida, ela gera uma nova vida de boas obras. Diga, uma nova vida de boas obras. É por isso, irmãos, que quando usufruímos desta graça, nos negamos. Nós não queremos permanecer sentado num banco. É por isso que quando recebemos essa graça, esse Jesus maravilhoso, esse caris ou charis, quando recebemos o charisma dele, o nosso desejo é gritar para o mundo ouvir. O nosso desejo é fazer alguma coisa, e alguma coisa mesmo na igreja. É por isso que você vê gente tão feliz lavando o banheiro da igreja. É por isso que você vê, às vezes você vê uma pessoa com condições, uma condição melhor do que outros irmãos que tem, aí está aqui, varrendo, aí você, poxa, essa irmã, às vezes sem saúde, com dinheiro, aí você olha, poxa, essa irmã, esse irmão, porque a graça é tão forte nela, que ela não quer ficar parada. Ei, receba a graça do Senhor sobre a tua vida e não fique parada. Esse mundo, a cidade de Patos precisa ouvir que Jesus é o Salvador, é o gracioso de Deus para a nossa vida e para a vida de todo aquele que crê. Ei, é por isso que eu e você temos que agradecer a Deus todos os dias pela graça recebida. Porque repito pela terceira vez, quem não tem graça, Mateus, Amanda, que estão firmes aí, não perderam um dia. Quem não tem graça, está em desgraça. Porque o homem, Delmiro, sem graça, continua morto nos seus delitos e pecados. E o homem morto nos seus delitos e pecados, ele não tem o céu. Ele não vai para o céu. Viva essa fé constante. Porque se você entender, eu tenho graça de Deus, eu tenho o presente de Deus na minha vida. Se você entender assim, esse gracioso habita em mim, Jesus habita em mim pela graça. Quando você entende isso, você a cada passo que você dá, você não quer depender de você, você quer depender de Deus. Você quer depender mais de Deus. Aonde você vai, o pecado te cerca, mas você diz, não, eu dependo de Deus. Aonde você chega, se alguém fala mal, você não abre a boca, porque você diz, eu dependo de Deus. Aonde você vai, se alguém te confronta, você para, respira e diz, não, porque eu dependo de Deus. Se alguém te abandona, você diz, não tem problema, eu dependo de Deus. Você depende de Deus? Olha aí quantos amém fraco, está vendo? Quantos amém? Quem depende de Deus aqui, diga amém. Amém. Se não dependia, vai depender a partir de hoje. Porque esta palavra aqui é para que você saia desse marasmo cristão, aspas, que você vive. Dessa vida tão
acomodada que você vive. Ei! Por isso que agora nós vivemos as boas obras. Por isso que agora nós temos a obrigação. Eu estava dizendo, eu vou dizer ao vivo porque nós já distribuímos mais de 250 feiras, cestas básicas esse ano. Nós nunca, durante o ano, alguém viu a gente tirando foto aqui? Alguém viu alguma postagem aí fora do pastor, da pastora, de alguém? Nós já distribuímos mais de 250 cestas básicas, pelas minhas contas, esse ano. É pouco ainda. Com a criação da fundação, que desta vez eu acredito que vai sair, está muito bem encaminhada, graças a Deus. Nós vamos poder ter mais condições para trabalhar. Mas se a gente tiver 1 milhão de cestas básicas e doar, não vai acrescentar uma vírgula na tua salvação. Mas agora eu e você fazemos por quê? Porque nós entendemos agora o versículo, sim ou não? Nós entendemos, coloca aí DJ, o versículo de número 10, nós entendemos agora o versículo de número 10. Não, o versículo de número 10 de, ei, se liga aí na terra, se liga, não vai ter que pagar a indulgência, se liga aí, se ligou, porque somos feitura sua, o homem que recebe a graça, ele novamente, ele nasceu de novo, ele foi refeito, recriado, ressuscitou, e quando ele ressuscita, somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para quê? Os valentes estão esperando você aí, viu? Os amigos da obra estão esperando você. As cestas básicas estão esperando você. Aquele quilo de arroz que você pode doar para alguém. Aquela ajuda com um lençol para alguém da madrugada que precisa. Aquela pessoa que bate na porta. Deixa eu te contar aqui algo. Eu estou contando que o Espírito está aqui, amém? O Espírito Santo está trabalhando mais uma vez, amém? Eu nem gosto. Não gosto, vocês sabem, você não me vê pregando e falando assim. Mas eu estava em casa sexta-feira passada. A gente tinha recebido umas cestas. E algumas pessoas batem lá em casa. E bateu, leva a cesta. Bateu, tá levando a cesta, se for pedinte. E aí, o caminhão do lixo, porque eu, como um bom legendário, eu coloco o lixo. Amém. Eu, como um bom legendário, eu é que coloco o lixo lá de casa agora, Esdras. Viu? E quando eu abri o portão, que o caminhão do lixo vai passando, o Espírito diz: dá uma cesta para ele. Aí, moço, vem cá. Toma aqui, eles. Amigo, eu não posso levar não. Só pode guardar aí, porque eu sou daqueles que ficam aí só juntando para pegar, o carro pegar todo. O senhor pode guardar aí? Daqui a pouco eu passo para pegar. Eu disse: posso. Isso quando deu umas 3 horas da tarde, ele chegou. Só que ele trouxe um amigo. Eu tinha 4. Ele só tinha um amigo, dava. Quando eu vou chegando, que eu tinha saído para algum lugar, a pastora já tinha dado uma cesta a cada um. Aí o que não veio de manhã e veio à tarde, disse assim: o seu pastor, né? Disse, só Deus sabe como eu estava precisando. Só Deus sabe o que eu pedi a Ele hoje. Me ajude, Deus. Obrigado, pastor. Nós somos feituras de Deus para as boas obras. E elas não vão acrescentar uma vírgula na nossa salvação. É por isso que em Hebreus está escrito: depois da morte, segue-se o juízo. Segue-se o juízo.
Anuncia essa graça, irmão. Para de estar se preocupando manhã, tarde e noite, um dia de amanhã, querido. Para de estar se preocupando. Vai orar. Vem para a oração, homem. Vem para a oração, mulher. Deus tem falado esses dias aqui, sim ou não? Deus, e vai falar muito mais, porque até sexta ainda tem mais de Deus para a tua vida. Anuncia a graça. Tua família precisa conhecer essa graça. Pela graça sois salvos. Esta é a essência do Evangelho. Esta é a essência do Evangelho. Escute. Na segunda carta aos Coríntios, no capítulo de número 12, olha só que texto. No versículo 7, o apóstolo Paulo, escrevendo a cidade de Corinto, não é Coríntios não, é Corinto, a cidade de Corinto, Paulo, ele está ministrando, e ele fala, por um momento dele mesmo aqui, e ele diz: e para que não me exaltasse pela excelência das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de não me exaltar. O apóstolo Paulo está dizendo aqui, até hoje existe N discussões acerca desse versículo aqui, irmãos. O que é que Paulo estava querendo dizer? Ele estava sofrendo de quê? Alguns dizem que Paulo estava sofrendo das suas terríveis dores por conta de uma úlcera. Outros dizem que Paulo estava sofrendo a tentação, os desejos da carne, principalmente o de não ser casado. O fato é que Paulo diz: olha, para que eu não exaltasse a mim mesmo. Olha como eu sou bom, eu sou Paulo. Olha o evangelho se expandindo por minha causa. Aí Paulo diz: para que eu não me exaltasse. Em outros textos tem aí traduções: ensoberbecesse, né? Porque gente soberba é assim, ele sempre acha que é melhor que os outros, que tem mais, que sabe mais. É o soberbo. Aqui não tem, graças a Deus. E para que não me exaltasse pela excelência das revelações, que era um homem de revelação, era um homem que Deus falava. Eu lembro nos últimos capítulos do livro dos Atos dos Apóstolos, quando Paulo está sendo levado para Roma, e ele vai no navio. Eu não vou estender esse texto, sei que ele está lá no navio, e lá pelas tantas, depois de acontecer tantas coisas, Deus envia um anjo. Eu acredito que Deus continua enviando anjos. Eu não sei se você crê como eu creio, não tem problema, mas eu acredito que Deus continua enviando anjos. E ele recebe uma revelação, e ele diz: olha, nós vamos passar por muitas dificuldades, vai ter uma terrível tempestade, o barco vai naufragar, mas eu quero dizer para vocês que Deus enviou o seu anjo e disse que ninguém ia morrer. 226 homens, salvo engano. Ei, 226 homens. Diz o texto que quando veio a terrível tempestade e o barco está indo a pique, eles já tinham lançado tudo fora, toda a carga, e nada de melhorar a situação deles. Quando eles pensam em pular, quando o comandante do navio pensa em mandar todos para fora, Paulo disse: ei, ninguém sai. Se todos ficarem comigo, ninguém vai morrer. Eu estou parafraseando o texto, é claro. O resultado é que o navio despedaçou-se, e todos se agarraram em tábuas. Deixa eu te dizer, sem misticismo, sem sensacionalismo, mas toda vez que alguém ia se afogar, estava para morrer, aparecia um pedaço de tábua. Não era Titanic não, era um pedaço de tábua mesmo.
Porque o texto diz na minha tradução: e todos se agarravam em tábuas, em restos do navio. Irmãos, e este Paulo foi quem escreveu. Esse relógio é crente? É não. Quando Paulo ele escreve aqui, irmãos, olha o versículo de número 8. Acerca da qual 3 vezes orei ao Senhor, para que tirasse de mim, ou a tentação, ou a doença, que ninguém sabe até hoje. O versículo 9 diz: e disse-me. Quem disse? Quem disse aqui, pastor Cláudio? Quem foi que disse a ele? O Senhor, aquele que é o gracioso. A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Olha o verso 10. Por isso sinto prazer nas fraquezas. Ele não era masoquista não, gente. Ele não se alegrava com o sofrimento. Não é isso que ele está dizendo, não. Não tome Paulo como um masoquista, não, que gostava do sofrimento. Não é isso. Ele estava dizendo que por causa do contexto que foi lido agora, ele se gloriava nas suas fraquezas. Por quê? Porque ele sabia, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo. Porque quando estou fraco, é que sou. Aqui não está estou. Está estou ou sou? É sou. Quando eu estou fraco, porque quando estou fraco, então eu só sou forte quando eu estou fraco. Porque Deus opera na minha fraqueza e me torna fraco, e me torna forte. Um fraco virando forte, não por mérito. Vai rasgar, mas vou ter cuidado. Não por méritos, não porque eu tenho força. Não, mas é porque o Senhor é forte, e o seu poder gracioso opera em nós. Você entende isso nesta noite, irmão? Não, é difícil entender isso? Não, irmãos, não é difícil. Ele fala desse espinho na carne, de algo que afligia, que fazia ele depender de quê, irmão? O espinho na carne fazia ele depender de quê? Da graça, da graça de Deus, diariamente. A resposta do Senhor a Paulo foi simples, porém poderosa. Simples, porém poderosa. Paulo, a minha graça te basta. Ei, eu quero concluir esta mensagem dizendo que assim como Paulo orou de maneira insistente, intensa, mostrando que a graça não anula a oração, mas a motiva. Mesmo o apóstolo precisava responder a graça com fé, mesmo ele precisando responder a graça com fé e perseverança. Com fé e perseverança. E aí, como um bom arminiano, eu não posso deixar de dizer que entender pelas Escrituras, que é sim, a graça é irresistível. Por isso, precisamos abraçá-la diariamente. Precisamos viver esta vida buscando santificação diariamente. Graça de Deus nunca foi, nem nunca será ausência de dor. Graça de Deus é presença de Deus, poderosa de Deus em nós. A suficiência da graça mostra que a força não está em nós, mas está em Cristo. E que quando eu me deleito na graça, ao invés de resisti-la, mas quando eu me debruço nela, quando eu me deleito nela, as portas do inferno não prevalecem. Satanás tem que dar ordem aos seus demônios: corra, que o homem é crente. Corra, que a mulher é crente. Não dá para nós, não dá certo para nós. Corra. Você precisa
de maturidade. Você pode dizer comigo: eu preciso de maturidade. Versículo de número 10. DJ, presta atenção, DJ. Vai, solta aí. 10. Isso, obrigado. Depois você paga meu lanche. Isso aqui é maturidade. Isso aqui é maturidade. Fica os crentes, um bocado de crente com mimimi, qualquer coisinha, eu vou desistir, não, eu vou me matar. Tem uma onda de crente querendo se matar agora. Vai se converter, crente. Uma onda de crente com espírito suicida. Vai se converter. Não estou desdenhando aqui não, gente. É o meu jeito de pregar, amém? Mas vai se converter, irmão. Vai entregar a tua vida para Jesus. Ele se deixou morrer por amor a você. Aprenda isso. Ninguém matou ele, não. Gente. Existe uma tradição aí de na Páscoa malhar o pobre do Judas. Eu tenho pena de Judas. Ninguém matou Jesus, irmãos. Foi só uma sequência de fatos, de ocorrências, até ele dizer naquela cruz: tetelestai. Está consumado, está feito. Foi toda uma sequência. Judas fazia parte desta sequência. Ele se deixou morrer, o gracioso, o presente de Deus, porque sem morte na cruz não haveria graça. É por isso, se você não passar pela cruz, não tem vida. É por isso que quem passa pela cruz é diferente, irmão. Quem passa pela cruz não tem esse mimimi que a gente tem visto dentro das igrejas. De um bando de crente, desculpa a expressão, fracotes. Quando ele deveria, não, me desculpa, irmão, eu não estou te ofendendo não. Essa mensagem não é de carapuça, pelo amor de Deus, irmão. Até porque a gente não tem conversado sobre essas questões. Eu estou dizendo que existe isso dentro das igrejas. Crentes que dizem que estão debaixo da graça, mas se vivem dando lugar à voz do capeta toda hora. Escuta a voz de Deus. Faça como Paulo: ei, comandante do navio, marinheiros, homens que aqui estão esta noite. Deixa eu dizer uma coisa: Paulo estava jejuando. Pergunta por quê? Porque como não tinha o que comer, ele estava jejuando. Ele foi jejuar. Não tinha mais comida. Ele agora está jejuando. É assim que eu entendo o texto. É assim que eu vejo o texto. Ele e outros seguidores dele que estavam seguindo foram jejuar. Você está precisando. Deus está falando para você aqui, irmão. Olhe bem, escute bem. Paulo ouvia a voz de Deus, e Paulo não era diferente de mim, de você não. O mesmo Deus que habitava em Paulo, irmão, habita em nós. A única diferença é que não tem gente toda hora para te dar uma surra, não, irmão. E Paulo toda hora levava uma surra, toda hora era naufrágios, toda hora era julgamento. Passou a vida dele todo dia pregando, e no dia do seu julgamento, ele disse: Timóteo, dá para vir me visitar, Timóteo? Eu me emociono toda vez que eu leio esse texto, porque eu cito: Timóteo, venha me visitar. Quando vier, traga as capas e os livros que eu acabei deixando na hora que vocês me desceram sobre o cesto, para não morrer nas mãos do meu próprio povo, Timóteo. E quando você vier me visitar, Timóteo, traga João Marcos também, que ele é muito importante para mim. Timóteo, eu já fui julgado, Timóteo. E no dia do meu julgamento, Timóteo, todos me deixaram, me abandonaram, Timóteo. Mas está tudo entregue nas mãos de Deus. Você tem que aprender a entregar nas mãos de Deus, irmão. Para com esse negócio. Viva a graça que há em você, irmão. Eu estou aqui. Graças a Deus, um dos membros do conselho disse: o ano que vem nós vamos dar aumento ao pastor.
O pastor está precisando de um aumento. Eu fiquei tão feliz. Quem é que não gosta de um aumento, irmão? Quem é que não gosta? Você pode me dar 20, 30 salários mínimos, irmão. Eu não estou aqui por isso, não. Eu estou aqui porque eu amo o meu Senhor. E apenas cumpro o que Ele me mandou fazer. Cuida das minhas ovelhas. Quando eu sou chato com você, eu estou cuidando de você, irmão. Quando eu aumento a voz, brabo, digo coisas que você não quer ouvir, é porque eu estou querendo cuidar de você, irmão. Eu estou aqui pela graça. Quando eu lembro subindo aquela montanha, e eu disse, eu não vou mais, eu não aguento. Abri a coxa, até hoje eu sinto que eu lá, subindo a montanha, eu disse, Deus, eu não vou conseguir. Não vou conseguir. Aí alguém me provocou. E quando me provocou, ao invés de eu ficar com mimimi e parar, eu disse, agora que eu vou, só porque ele me provocou. Agora eu vou. Porque a graça é comigo. Eu não vou desistir porque veio uma palavra, ouvi uma palavra que eu não queria ouvir, mas era a palavra que eu precisava ouvir. Porque aquela palavra me confrontou, e com o confronto eu recebi forças do Espírito para subir a montanha. Não subi por causa de uma camisa, não subi por causa de um boné, que é o nosso troféu, né pai? Que é o nosso troféu. Não subi. Mas subi porque eu estava sentindo ali naquele momento que o Espírito Santo estava me impulsionando, a graça estava me empurrando. Deixa a graça te empurrar para frente, irmão. Deixa a graça te conduzir. Deixa a graça te dizer, não para, vai em frente. Está dolorido, está difícil, as pessoas não te entendem, as pessoas não te compreendem. Ei, é difícil, você é tentado, você cai muito, você vacila muito, mas mesmo assim vai em frente, vai, porque a minha graça te basta. Minha graça te basta. E eu concluo dizendo que Paulo aprendeu que a graça de Deus não falha. Mesmo quando tudo parece estar desabando, quando Deus diz, a minha graça te basta, Ele está dizendo, a graça que te salvou é a mesma que te sustenta e te fará vencer. Dependa dela, coopere com ela e viva por ela. E aí eu termino. Talvez você esteja orando para que Deus remova esse espinho e Ele ainda não fez. Talvez você esteja orando para que Deus faça um milagre e Ele ainda não fez. Talvez você esteja orando para que Deus resolva até um problema que você pode resolver e Ele não fez. Mas deixa a graça fluir. Deixa a graça, a minha graça te basta. Deixa ela fluir em você, amém? Deixa ela fluir em você. Deixa ela transbordar em você. Se organize. A graça não quer habitar em vaso desordenado, desorganizado, não. Se organize. Deixa prontinho para Ele ali. Senhor, toma o teu lugar que é devido. Preenche esse vazio. Senhor, não há mais porquê. Quando o Senhor preencher o meu vazio, não haverá mais porquê eu ouvir vozes que não seja a tua voz. A tua voz que me sustenta. A tua voz que me alimenta. É a tua voz. Dê uma salva de palmas para Jesus, que Ele merece. Graça. Somente a graça. Fiquem de pé. Oh glória. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Solta o som, DJ. Solta o som, DJ. Ok. Aleluia. Fecha teus olhos agora. Tira aí alguns minutos agora nessa oração que eu vou fazer por você. Tira um momento aí, você e Deus agora. Oh, foi Deus quem te trouxe aqui. Tu tem essa convicção? Tu acredita nisso? Foi Deus que te trouxe aqui? É pela fé.
Oh, Pai. Oh, louvado seja Deus. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. Olha aí, que música do céu. A minha glória é fazer com que conheçam a Ti, e que diminua eu, para que Tu cresça, Senhor, mais e mais. E como os serafins que cobrem o rosto ante a Ti, escondo o rosto para que Converse com Deus tua agora. face em mim. Senhor, me fortalece com a Tua graça. E que Me fortalece com a Tua presença, Senhor. Para que Tu cresças, Ó, Senhor. Deus, eu sou fraco, de mim mesmo eu não posso, mas a Tua graça me fortalece. Sou forte quando sinto a Tua graça habitando em mim, a presença do Senhor em mim. Oh, Jesus. Sim, Senhor. Sim, meu Deus. Jovem, adolescente, converse com Deus nesse momento. Oh, meu irmão, minha irmã, converse com Deus. A presença de Deus está presente aqui. A fumaça me esconde, só Teus olhos me vê. Debaixo de Tuas asas é meu abrigo, meu lugar secreto. Só Tua graça me basta e Tua Senhor nosso Deus, é o meu prazer. Queremos Te agradecer por este momento, pelo derramar mais uma vez da Tua graça em nosso meio. Deus, Tua palavra te transforma, sola a Escritura. Ó Deus, e não há como transformar se não for pela fé, Senhor. Ó Deus, que esta graça se manifeste a cada dia em nossos corações e que estejamos abertos, meu Deus, para recebê-la dia após dia. Que a Tua presença se manifeste dia após dia, e que a cada passo que eu der, eu seja mais dependente de Ti, Senhor, ou que sejamos mais dependentes de Ti, Senhor. Ó Deus, abençoa aqueles que não puderam estar conosco nesse dia de oração. Traz aquele que ainda não veio, Senhor. Nós colocamos diante de Ti, Deus, a igreja perseguida. Nós colocamos diante de Ti os pastores, aqueles pastores que estão sofrendo, meu Senhor. Que o Senhor visite esses pastores, suas famílias. Ah, meu Deus, que o Senhor esteja cuidando, Senhor, desta cidade de Patos. Que o Evangelho alcance mais vidas, que mais vidas estejam acessíveis a ouvir a Tua palavra. Deus, a Tua igreja quer fazer um pedido, Senhor. Que o Senhor cesse aquela guerra no Rio de Janeiro, Senhor. Deus, são vidas, meu Senhor, e vidas importam sim, Pai. Ó Deus, não importa se são vidas de policiais, se são vidas de criminosos, são vidas, meu Senhor. Ó Deus, que o Senhor visite as famílias que choram os seus mortos, sejam de policiais ou que sejam de criminosos, meu Senhor. Que o Senhor visite essas famílias, ó Pai. Ó Deus, protege aqueles que nada têm a ver, Senhor. Ah, já são 6 pessoas que nada tinham a ver e foram atingidas. Que o Senhor, ó Deus, possa estar protegendo, Senhor. Que o Senhor conforte os corações que perderam vidas, quer sejam de policiais ou de criminosos, meu Senhor, ou de pessoas comuns da sociedade, Senhor. Mas que o Senhor cesse, que o Senhor faça cessar, meu Senhor,
por boca do governo, por boca do prefeito, por boca do governador, do presidente, mas que o Senhor ponha um cessar ali, Senhor, porque vidas que nada tem a ver estão sendo atingidas. Ó Deus, essa é a nossa oração por aquele lugar. Permanece com esse povo que aqui se encontra, Senhor, com cada um deles, que possamos estar de volta amanhã para louvar e agradecer o Teu nome mais uma vez. Obrigado por Tua graça. A Tua graça é que nos basta. Obrigado. Somente a Tua graça. Em nome de Jesus. Estenda suas mãos para cá, irmãos. Amanhã, Solos Christos. Amanhã eu vou estar ministrando. Pastor Cláudio vai encerrar na sexta-feira. Você não pode perder. Amanhã vai ser forte. Sexta-feira vai ser mais forte ainda. E, se fosse eu, espero que o Espírito use do mesmo jeito. Porque o que tem de gente dando glória a homens, não está de brincadeira. E a última sola é somente a Deus glória. Amém? Mas amanhã, venha, somente Cristo. Vai ser forte. E agora que a graça e que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, o Todo-Poderoso, e as ricas consolações do Espírito Santo de Deus esteja com todos vocês hoje para todo sempre. A igreja diz: não saia sem antes abraçar pelo menos 10 irmãos e dizer: Jesus te ama e eu também. Eu fui perdoado, aleluia.